Agora nós vamos falar sobre o acusado. Então, todas as vezes que existe um réu no processo, se ele não tiver identidade, perdeu a identidade, esqueceu a identidade ou ele está mentindo o próprio nome, o processo ele não vai se interromper. Ele vai prosseguir da mesma maneira. E quando se descobrir a verdadeira identidade do acusado, vai ser feito apenas a correção. Todo acusado que desobedecer uma ordem judicial, o juiz pode mandá-lo conduzir coercitivamente. No mandado de condução coercitiva, tem que constar o nome do juiz, o nome do réu, a residência do réu, o juízo, a assinatura do escrivão e do juiz. Então vamos ver o que diz o artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física, a qualquer tempo, no curso do processo do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação. Far-se-á a retificação por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos autos precedentes. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. O mandato conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, ou seja, o nome do juiz, o nome do querelante, nas ações penais privadas, o nome do réu, se for desconhecido seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juízo, o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer e a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Agora nós vamos falar do acusado e seu defensor, porque não existe nenhum réu sem advogado. A todo acusado é garantido um advogado. Isso não está previsto somente no Código de Processo Penal, isso é uma garantia constitucional, prevista no artigo 15, inciso 63 da Constituição Federal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então é uma garantia constitucional que todo acusado possa ter a sua defesa, possa ter um defensor público ou um advogado. O defensor público ou advogado vai fazer uma defesa técnica, tá? Para o acusado. O que é uma defesa técnica? Ele vai fazer uma defesa onde ele vai fundamentar essa defesa em leis e doutrinas. Quando o acusado ele não tem advogado, o juiz nomeará para ele um defensor. Por quê? Porque ele não pode ficar sem defesa. Agora, e quando o réu é advogado? O réu é formado em direito e tem a sua carteirinha da OAB. Ele não precisa chamar um advogado nem um defensor para fazer a sua defesa. Ele mesmo pode fazer a sua própria defesa. Quando o acusado tiver boas condições financeiras, ele terá que custear os honorários do defensor dativo, do defensor chamado pelo juiz. O advogado nomeado, ele é obrigado a patrocinar a defesa do réu. Então vamos lá, o réu ele não contratou um advogado, o juiz nomeou um advogado para defendê-lo, né, um defensor dativo. Esse advogado ele é obrigado a fazer a defesa, né? Somente ele pode escusar essa defesa em casos extremos. Por exemplo, vamos supor que o advogado foi assaltado e o juiz chama esse advogado para ser dativo neste processo. Aí o advogado pode se recusar, pode falar: não, juiz, eu não vou defender quem me assaltou. Então, só em casos extremos, né, com uma justificativa, uma boa justificativa, é que o advogado pode recusar a nomeação. O que diz o artigo 261? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou defensor dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Ao acusado menor, dar-se-á curador. O artigo 262 ele foi revogado pelo novo Código de Processo Civil, tá? Porque aqui ele falava do menor de 21 e do maior de 18, porque relembrando, menores de 18 não cometem crimes, menores de 18 eles cometem atos infracionais e são responsabilizados perante a Vara de Infância e Juventude, tá? Então aqui está se falando do menor de 21. Isso aqui não existe mais porque foi revogado pelo novo Código de Processo Civil.
O artigo 263. Se o acusado não o tiver, ou seja, não tiver advogado, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Salvo motivo relevante, os advogados serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Continuando sobre o defensor, constituído ou nomeado, ele não pode abandonar o processo jamais. Sem justificativa, sem justo motivo, ele não pode abandonar o processo, porque aí o réu vai ficar indefeso, Se ele abandonar o processo sem justo motivo, será-lhe aplicada uma penalidade, uma pena de multa, tá? Quando o defensor se ausentar, então vamos lá. Se essa ausência, o defensor ele é chamado, defensor dativo ou constituído, ele é chamado para uma audiência e ele falta à audiência. Se ele falta por justo motivo, o motivo é justificado, vamos supor que ele bateu o carro, está internado, tá? A mãe morreu, então a audiência será adiada. Agora, se não é motivo justificado, a audiência vai ocorrer sem ele, tá? Ao defensor também é aplicado a proibição e a suspeição falado lá na frente, Então, está proibido de atuar como defensor dativo ou constituído se ele for parente, do juiz, do promotor, do réu, da vítima, das testemunhas, e ele também será considerado suspeito, o defensor será considerado suspeito, se ele for amigo ou inimigo do juiz, do promotor, da vítima, das testemunhas, tá? Isso tem que ser declarado no início da audiência, tá? E não no fim, porque a audiência não vai ser invalidada se isso for declarada só no fim. Então, ela tem que ser declarada no início para que ela nem ocorra. O advogado, ele pode ser constituído na hora do interrogatório, tá? Então, na hora do interrogatório, não precisa de procuração. Então, em qualquer outra fase, se for na fase inquisitorial ou processual, o réu, quando vai constituir um advogado, precisa assinar uma procuração a esse advogado, dando poderes a ele para poder cuidar do seu processo. Tá? Agora existe uma exceção. Se esse advogado for chamado na audiência de interrogatório, tá? O código libera isso. Então ele não precisa da procuração se ele for constituído na audiência de interrogatório. Então vamos ver o que diz o artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. A audiência poderá ser adiada, se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. O impedimento é a proibição. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente, ou só para o efeito do ato. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então, recapitulando, nós sabemos que não existe nenhum acusado sem defensor, presente ou foragido. Ele necessário se faz uma defesa, Isso é uma garantia constitucional. O advogado, ele não pode abandonar o processo, não pode faltar uma audiência sem justo motivo, E nem pode se recusar a ser nomeado pelo juiz. Também cabe ao advogado, ou defensor, os efeitos de proibição e suspeição que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos falar dos auxiliares da justiça. Aqui nós vamos falar dos assistentes de acusação, Porque é possível ao ofendido ou seu representante legal auxiliar o Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Quando o ofendido, morrer, o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eles podem atuar também como assistentes de acusação.
O assistente de acusação ele tem que ser admitido. Antes tem que ser ouvido o Ministério Público. E essa admissão ela pode ocorrer até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nenhum corréu pode intervir como assistente de acusação. Ao assistente é dado o direito de fazer perguntas às partes, o debate oral, arrazoar o recurso do MP, propor provas, né? No caso, se ele pedir provas, o MP tem que ser ouvido antes, né? O assistente, se ele faltar a alguma audiência, o processo vai continuar do mesmo jeito. E a admissão ou a negativa da habilitação do assistente de acusação não cabe recurso. Aos serventuários e funcionários também cabe o que já foi falado sobre a suspeição. Aos peritos não oficiais, eles também têm que seguir as regras da disciplina judiciária. Nenhuma parte pode interferir na nomeação de perito. O perito nomeado, ele é obrigado a fazer a perícia, salvo por motivo justificado. Se o perito desobedecer, será aplicado a ele uma multa. No perito ausente, ele pode ser conduzido coercitivamente, não é? O intérprete é equiparado ao perito e está proibido de ser perito quem estiver cumprindo interdição de direitos do Código Penal, os analfabetos e os menores de 21 anos. Assim a gente encerra a nossa matéria sobre sujeitos processuais.